Trump confirma que não se importa nem um pouco dos preços dos produtos aumentarem por conta dos seus tarifaços. Mas vai lembrar que China, Coreia, Japão, México, Canadá, União Europeia e até mesmo o Brasil preparam respostas. O Brasil, inclusive, que está enviando hoje uma comitiva em direção aos Estados Unidos, com Lula alegando que vai gastar todas as palavras do dicionário para tentar estabelecer um acordo. Será que vai rolar? Falar um pouquinho também, galera, sobre os Estados Unidos que prometem bombardear o Irã caso algumas medidas não sejam tomadas, com o Irã respondendo, alegando que fará de maneira firme, e a própria mídia local alegando que já tem até uma base americana preparada para ser atacada em caso de uma eventual agressão dos Estados Unidos. Falar um pouquinho também, galera, sobre a situação do Putin com o Trump alegando que está irritado com o governo russo, já que ele está postergando o processo de cessar-fogo, mas ao mesmo tempo Trump garante que o Zelensky também o está irritando, porque não está mais querendo fazer o acordo de minerais, e que se isso de fato se consolidar, a Ucrânia vai se arrepender de não ter fechado um acordo com os americanos. Falar um pouquinho também, galera, sobre os anseios do Trump de ter um terceiro mandato presidencial, apesar da Constituição americana proibir isso. Será que ele conseguiria? Ele garante que ele consegue dar uma voltinha na Constituição. E para finalizar, falar também sobre Marine Le Pen, que se torna inelegível na França, sendo que ela era a principal candidata para ser a presidente pós-governo Macron. O que será que está rolando no país? Lembrando que isso gera repercussões mundiais, mas principalmente na Rússia, na China e na própria União Europeia. Enquanto isso, no Brasil, uma notícia muito polêmica envolvendo a ABIN, Agência de Inteligência Brasileira, fazendo investigações contra o Senado, Congresso, Judiciário e até mesmo a presidência do Paraguai no âmbito da negociação do Acordo de Itaipu. O Paraguai anuncia que está fazendo maiores investigações e pode preparar retaliações caso se confirme, caso o Brasil de fato tenha espionado o governo paraguaio. O que está rolando, hein, galera? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal e está oferecendo para você a possibilidade de comprar dólares, que hoje dá uma quedinha. Geralmente, eu não é recomendação de investimento, hein? Mas eu aproveito para fazer as minhas compras, diversificar posições. Tá em 5,71, pelo menos enquanto eu gravo para vocês. Comprar os seus dólares com as melhores taxas do mercado, não precisa acreditar em mim. Basta você comparar com as casas de câmbio e ainda ganhar até 20 dólares de cashback. A Nomad é muito fácil, é super simples, é didático, galera. Você faz no mesmo dia, você já tem acesso já. E você consegue, comprando ali dólares, por exemplo, utilizar em mais de 180 países, não tem dor de cabeça de ficar convertendo moeda quando for viajar, uma viagem internacional, e ainda usa o cartão, que eu julgo, tá? O melhor cartão de crédito, porque os pontos não expiram, porque ele vai te dando cashback dolarizado, te dá acesso, por exemplo, às salas VIPs que a Nomad tem em aeroportos, fora que você tem desconto, inclusive nas compras de dólares. É uma série de benefícios, de ter um Visa junto com os benefícios da Nomad. Então eu uso, galera, e não tô arrependido, inclusive porque muitas vezes eu esqueço de trocar os pontos, e como não expiro os pontos na Nomad, galera, eu sempre consigo tirar os meus benefícios. Então, ó, link na descrição ou QR Code destacado na tela aqui para vocês, e tem acesso à Nomad, que assim é sensacional, de verdade, tá? Eu uso e recomendo bastante, caso você queira comprar os seus dólares, utilizar a Nomad como seu aplicativo de referência. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês na introdução, a gente teve algumas notícias aí relativamente importantes sobre o governo Trump. Primeiro, porque ele deu várias entrevistas, várias falas polêmicas para a NBC, e uma delas envolvia o tarifaço que ele pretende implementar no dia 2 de abril. A gente sabe que parte das tarifas serão em cima da indústria automotiva, que vai impactar muito os chineses, a União Europeia, o México, por exemplo, que tem grande parte das indústrias automotivas que se aproveitam dos menores custos de produção para ter acesso ao mercado mexicano e revender para os Estados Unidos a um custo menor, levando em consideração que México e Estados Unidos fazem parte do UNSCA,
que é um bloco econômico que tem preferências alfandegárias, e o Trump anunciou que não, que ele quer que a indústria fique nos Estados Unidos. Isso trouxe uma certa preocupação em um mercado americano que está sim inflacionário. A gente sabe que o Fed, o Banco Central, vem falando que as políticas do Trump de sobretaxas, enfim, vão fazer com que os insumos fiquem mais caros, aumentando o custo de produção da indústria americana, e os próprios produtos importados também. Eles vão ficar mais caros, dificultando o acesso, claro, ao mercado consumidor americano. E aí o Trump respondeu: olha, não me preocupa nem um pouco o aumento do preço dos carros, dos automóveis. Inclusive, eu quero que eles aumentem de preço, porque é aí que a sociedade americana, o mercado americano, vai perceber a importância de comprar automóveis das indústrias automotivas americanas e não das indústrias estrangeiras. Ou seja, uma série de países vem ameaçando retaliações, repercussões e até mesmo CEOs de empresas americanas, agropecuária, o setor agropecuário dos Estados Unidos, que está preocupado que a produção americana vai ter cada vez menos acesso aos mercados europeus, mercados internacionais, e aparentemente isso não incomoda o governo Trump. Ele até já alegou que isso é uma política muito mais de médio e longo prazo e que a curto prazo pode trazer alguns malefícios, mas em longo prazo fará super bem para a economia americana. Só que, sempre analiso com vocês, se lá no primeiro governo Trump ele adotou medidas, talvez não tão intensas quanto agora, mas tomou algumas medidas, e o mundo era completamente diferente, e o que a gente viu foi cartinha da OMC, olha, a gente repudia a adoção de taxas, temos que prezar pelo livre comércio e tal. Hoje em dia, a gente já tem respostas. Galera, Japão e Coreia do Sul estão se unindo aos chineses, por mais que já fizessem parte de um bloco econômico, RCEP. Poxa, galera, era uma reunião que não acontecia há 5 anos e prometeram medidas conjuntas para responder às tarifas dos Estados Unidos. A França, por exemplo, com o chanceler, falando que a parceria sino-francesa, né, ou franco-chinesa, está se aproximando também para responder às tarifas do governo Trump. E a gente teve México respondendo, Canadá respondendo, ou seja, os países estão se mobilizando e inclusive se aproximando do mercado chinês para responder às tarifas do governo Trump. O Brasil mesmo. O Brasil, se a gente teve, por exemplo, palavras do Lula falando que vou entrar na OMC, a gente vai responder, fazer medidas de reciprocidade, hoje a gente mudou um pouco o tom. Tivemos hoje a notícia que um membro do Brasil, que é o Maurício Liro, que é o secretário de Assuntos Econômicos do Itamaraty, ele está viajando em direção aos Estados Unidos para tentar negociar esse tarifaço do governo Trump, anunciando inclusive que a ideia é convencer o governo Trump antes de adotar medidas de reciprocidade ou até mesmo ir para a OMC. Lembrando que não é só ele que vem negociando nos últimos tempos, o próprio Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, e o Alckmin, que é o vice-presidente, também já fez reuniões online, já recebeu visitas dos Estados Unidos, tentando responder. Porque lembrando que os Estados Unidos, eles são hoje o segundo maior parceiro comercial do Brasil. O que o Brasil alega? Que hoje a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos é superavitária para os americanos. É quase equilibrada, é verdade, é quase igualzinho assim, nem positivo para um lado nem para o outro. Mas hoje é um pouquinho superavitária para os Estados Unidos. Mesmo o Brasil colocando, é fato, mais sobretaxas aos produtos americanos do que os Estados Unidos sobretaxas aos produtos brasileiros. O Lula mesmo, galera, garantiu hoje que ele vai gastar todas as palavras que estão no dicionário para tentar negociar. Mas o tempo está ficando escasso, porque dia 2 de abril, quarta-feira, né? Gravo para vocês na segunda, é o dia que as tarifas vão surgir. Será, galera, que o Trump vai tarifar todo mundo, mesmo com risco de perder influência geopolítica, que é o que de fato aparentemente vem acontecendo? Enquanto isso, temos também a notícia que o Trump alegou que vai bombardear o território iraniano. Tudo isso está dentro da premissa dos Estados Unidos querendo renegociar um acordo nuclear com os iranianos. O governo Trump, inclusive, falou que as negociações com os Estados Unidos, Irã e Estados Unidos, podem acontecer numa mesa de negociações ou com ataques e pressão militar. Como o Irã anuncia que não negociará sobre uma eventual agressão, pressão estrangeira, aparentemente não haverá acordo. Inclusive, o Irã já respondeu à carta que o governo Trump tinha enviado, e essa carta prevê que o Irã não está disposto a fazer um novo acordo nuclear com essa pressão geopolítica tão grande dos Estados Unidos. A preocupação dos americanos é tão grande que eles até convocaram os russos, que recentemente se reaproximaram dos Estados Unidos, para saber, galera, se de fato vai ter algum tipo de negociação aí entre Irã e Estados Unidos.
E aparentemente não vai rolar. Os Estados Unidos então falou que vai bombardear o Irã e inclusive cogita impor o que ele chama de tarifas secundárias aos iranianos. Ou seja, não tarifar diretamente produtos do Irã, mas colocar tarifas em países que negociem com os iranianos. E aí o Brasil possivelmente pode entrar nesse rol também, tá? Porque nós temos negociações importantes com o território iraniano. Então, se o Brasil negociar com o Irã, o Brasil vai ser taxado. Isso é o que a gente chama de tarifas secundárias. Além do bombardeamento, essa embargo, essa sanção, claro que preocupa os iranianos. Tanto que o Irã divulgou a partir da sua mídia local que há possibilidade, se essa pressão de fato se consolidar, um ataque contra os Estados Unidos. Os iranianos já estariam preparando os seus mísseis e já teriam até um objetivo estabelecido. O The Telegraph é uma mídia que está colocando que o Irã pode atacar a base conjunta Estados Unidos e Reino Unido, a base de Diego Garcia. Ou seja, o Irã, aparentemente, de novo, né, essas informações são vazadas por algum motivo, pode atacar uma base americana como retaliação a essa ação do governo Trump. Olha, galera, tem uma guerra no Oriente Médio agora, em pleno momento de inflação para os Estados Unidos. Claro que geopoliticamente pode corroborar com os anseios de Israel, dos Estados Unidos, mas economicamente pode ser bem preocupante. O Irã, além de ter uma reserva gigantesca de petróleo e de gás, que é importante para controlar os preços desses combustíveis do mundo, ainda controla o Estreito de Hormuz, que é a passagenzinha por onde circunda quase 1/3 de todo o petróleo internacional. A gente teve também, galera, o Trump dando uma entrevista alegando que ele está um pouco irritado com o governo Putin. Por quê? Eu já vinha trazendo isso para vocês, a maneira como o Ocidente está enxergando a participação do Putin no comércio internacional, ou pelo menos na questão da negociação de cessar-fogo Rússia e Ucrânia, é a maneira como como se ele estivesse enrolando o Ocidente para conseguir talvez objetivos futuros. Analisando do ponto de vista militar, a Rússia vem avançando no campo de batalha, então não faria muito sentido, enquanto ela está ganhando, adotar algum tipo de cessar-fogo, porque daria tempo para a Ucrânia se rearmar, montar posições em trincheiras, colocar minagens ali nos seus campos. É fato. A não ser que fosse uma condição muito boa para o governo russo. Então, o Putin, por exemplo, ele tinha feito um acordo com os Estados Unidos, que era o acordo das instalações energéticas e também de não ataque ao Mar Negro. Isso não vem sendo respeitado. O que a Rússia acusa é que, na verdade, o não respeito parte por conta da Ucrânia, já que a Ucrânia atacou posições energéticas russas. Claro que os ucranianos falam exatamente a mesma coisa, alegam que na verdade são os russos que atacam posições energéticas e pelo segundo dia consecutivo fazem grandes ataques contra Kharkiv. Inclusive já falei para vocês, hein? Segundo a inteligência ucraniana, o que a Rússia quer na verdade é avançar em Sumy e em Kharkiv, porque são territórios bem estratégicos, segundo, claro, os ucranianos. O Putin colocou que ele está, então, irritado com o governo Putin, porque parece que ele está querendo enrolar os Estados Unidos e que se ele perceber que o acordo do cessar-fogo não está acontecendo por culpa do governo Putin, isso vai fazer com que ele fique bastante irritado e anuncie sanções minimamente, tá? Pode ser coisa pior, contra os russos, na casa de 25% a 50%. Você acha, pessoal, que o Putin está enrolando o Trump? Ou será que, de fato, as medidas, ou as pedidas que o Putin quer são, de fato, válidas? O Putin, por exemplo, alegou que ele não pode fazer um cessar-fogo enquanto o Zelensky for o presidente. Então, ele pede para que a ONU até aprove, junto com a Europa, com os Estados Unidos, com aliados russos, a saída provisória do governo Zelensky para a atuação de um governo conjunto, com autorização da ONU, no território ucraniano. Claro, né? O Trump talvez não concorde com isso, a ONU já falou que não vai fazer, a Europa muito menos. Ou seja, parece mesmo, né? Bom, já que o Zelensky saiu, então agora minha condição é essa. Não, agora foi respeito, então minha condição é essa. Parece que ele vem enrolando para, de fato, né, prolongar o conflito. Professor, entendi. Então quer dizer que o Trump agora está totalmente favorável aos ucranianos. Também não é isso. O Trump também, por exemplo, garantiu que está irritado com o governo Zelensky. E, inclusive, pegou forte, hein? Falou, Zelensky, se você quer recuar do acordo de terras raras, se você fizer assim, você terá grandes problemas. Inclusive, você, Zelensky, quer ser membro da OTAN, mas já até adianto, nunca será. Professor, como assim? Para quem não se lembra, terras raras são reservas minerais que, inclusive, os americanos já estão negociando com os russos agora, mas que também estariam negociando com os ucranianos.
As terras raras são um conjunto de minerais super importantes hoje. Não vou falar monopólio, mas assim, praticamente monopólio, 70% do mercado dominado pelos chineses. E esses minerais terras raras, eles são super importantes para equipamentos eletrônicos, smartphones, tecnologia, aparatos militares. Então é importante que os Estados Unidos tenham domínio sobre esses minerais. No caso do Zelensky, o que o Trump ele coloca? Que ele não quer fornecer um apoio militar para a Ucrânia, mas que ele aceita colocar empresas americanas e aí, claro, seria uma forma de proteção para a Ucrânia, já que os russos se recusariam a atacar um território que tenha, claro, empresas americanas naquele espaço. Só que se o Zelensky ele negou aquele primeiro acordo proposto pelo Trump, aparentemente esse ainda é pior. Ele fala, por exemplo, que os Estados Unidos e a Ucrânia vão dispor de um fundo conjunto, só que nesse fundo são 5 conselheiros. 3 nomeados pelos Estados Unidos, 2 nomeados pela Ucrânia. Ou seja, quem tem a maioria de votos são os Estados Unidos. O fundo é controlado pelos Estados Unidos, tá? Outra condição que ele coloca, que todas as áreas minerais, os Estados Unidos teriam a preferência de fazer a exploração. Caso não quisesse, outra empresa, ou da Ucrânia, ou talvez do mundo, poderia fazer aquela exploração. Mas os americanos teriam também o poder de veto, ou seja, negar, sei lá, se a China quiser explorar na Ucrânia, não vai poder se os americanos não quiserem. Outra condição, desse fundo, claro que vai ser dividido metade Ucrânia, metade Estados Unidos. Mas a Ucrânia deve para os americanos cerca de 130 bilhões. O Trump fala em números assim, absurdos, né? Esse valor, ele seria, primeiro, colocado para os Estados Unidos, ele seria dado para os Estados Unidos, todo o dinheiro desse fundo que foi arrecadado com a exploração mineral. Claro, enquanto os ucranianos não passassem e pagarem esse valor, o valor seria crescido em 4% ao ano como taxa de juros. Ou seja, a Ucrânia inicialmente não ganharia nada até pagar toda a dívida militar que tem com os Estados Unidos. O Zelensky fala que é um acordo, ele fala que não é que ele não quer assinar, mas é que esse acordo está super explorando os ucranianos. Como aparentemente ele não está muito disposto a assinar e o Trump sabe que tem a faca e o queijo na mão, Zelensky, se vocês não apoiarem, eu acho que eu vou ficar também irritado com vocês e vocês ucranianos vão se arrepender. Na prática, tem muita gente que está colocando que ou a Ucrânia, então, aceita perder o território para a Rússia ou aceita perder o território para os Estados Unidos, pelo menos do ponto de vista de exploração econômica e mineral. A gente teve também, pessoal, mais palavras polêmicas do Trump, alegando que ele está a fim de concorrer a um terceiro mandato presidencial. Porém, cuidado, porque a 22ª emenda da Constituição americana fala que presidente dos Estados Unidos só podem ter 2 mandatos consecutivos. Aliás, 2 mandatos, mesmo que não sejam consecutivos. Por exemplo, quando você pega o próprio governo Trump, o governo Trump, ele pôde se eleger lá na eleição de 2016 para 2017 e pôde se eleger de novo agora, porque ele não tinha cumprido 2 mandatos. O governo Obama, por exemplo, tinha se elegido, depois se reelegeu. Muita gente perguntava na época da eleição, poxa, professor, mas os democratas estão sem um candidato. Tem o Obama, que ele é super popular, a galera gosta dele, ele fala bem, não sei o que lá tal. Por que não coloca o Obama para concorrer? Porque o Obama já foi presidente 2 vezes. Isso mudou desde a eleição do Roosevelt, né, que foi eleito 4 vezes consecutivas, então mudou-se as normativas ali eleitorais dos Estados Unidos. Professor, mas o Trump vai ser eleito 2 vezes. Quer dizer, então, que ele não pode se reeleger? Então, aparentemente sim. Teoricamente, poderia mudar se 2/3 do Congresso autorizassem essa mudança, ou um princípio constitucional que é chamado de Convenção Constitucional. 34 estados deveriam se unir e pedir algum tipo de mudança. E aí, como ele falou que ele está levando a sério, que não é para levar na brincadeira, que muita gente pede para que ele seja presidente pela 3ª vez, sendo sincero, ele até falou, tá? Olha, é muito cedo para a gente ficar debatendo sobre isso. Mas eu falo sério quando eu quero um terceiro mandato. Perguntaram, poxa, mas como que isso vai acontecer? Aí perguntaram, poxa, mas Trump, então quer dizer que o Vance, que é o seu vice, vai ser colocado como presidente, vai ser eleito, né? Não seria o Trump seria o vice. E aí o Vance abriria a mão do poder para o Trump se eleger como presidente. Aparentemente, cara, a Constituição também proíbe que esse método seja utilizado. Mas o Trump colocou que sim, essa seria uma das maneiras, mas que há outras opções também para ele virar o terceiro presidente, ou presidente pela 3ª vez consecutiva. Fato é, cara, que eu não sei qual manobra ele está considerando, ele deixou muito aberto o que ele está querendo fazer, mas ele vai precisar de grande apoio do Congresso.
Hoje, mesmo todos os poderes, né, o executivo, o legislativo, até os juízes são de maioria conservadora, não existe uma maioria tão ampla assim. Então, eu desconfio que os democratas barrariam esse projeto. Fora que, se ele pudesse ser eleito pela terceira vez, teoricamente, o Obama também poderia. Imaginou, galera, uma eleição Obama contra Trump? Eu diria que seria, no mínimo, interessante. Quem você acha que venceria, hein? Trump ou Obama? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, galera, notícias importantes sobre Marine Le Pen. Para quem não sabe, é a grande líder do partido político, né, o Reagrupamento Nacional, que é o partido de uma direita ultranacionalista francesa, ou como a mídia coloca, a extrema-direita francesa, que inclusive é a favorita para o ou seria, né, a favorita para o processo eleitoral. O problema é que a justiça francesa deliberou que ela cometeu um crime eleitoral. Sim, galera, ela teria desviado fundos públicos. Quando que ela fez isso? Ela teria desviado verbas de gabinete de quando ela era deputada do Parlamento Europeu para pagar funcionários dos seus partidos. Inclusive, o valor é relativamente alto. A gente fala de 2,9 milhões de euros. Ou seja, ela teria pegado verba de gabinete e, ao invés de usar, né, para o seu assessor, para o seu mandato ali como europarlamentar, ela teria repassado para o partido político do qual ela é presidente, ou pelo menos, no momento, uma grande influente. Isso seria um crime eleitoral. Inclusive, ela está há 5 anos inelegível e também foi condenada a 5 anos, sendo que 3 eles são, entre aspas, opcionais e 2 são obrigados a cumprir. Mas esses 2, eles vão ser cumpridos não exatamente presa, mas com uma tornozeleira eletrônica. Ela já colocou que isso é ridículo, inclusive é uma perseguição política contra ela, porque ela é a grande favorita no processo eleitoral que iria acontecer nas próximas eleições. E eu não vou falar que ela é pró-Putin, claro que não. Mas ela tem um pensamento um pouco mais, assim, nacionalista, que se a França precisar gastar dinheiro, recursos, muitos recursos com a Ucrânia, talvez ela tenha uma postura um pouco mais neutra. E o Macron, claro, é um dos grandes apoiadores do governo Zelensky, até cogita a coalizão dos dispostos, por colocar tropas no território ucraniano. Isso, com certeza, não parte do pensamento do reagrupamento nacional. Tanto que o próprio Putin criticou essa medida, colocando que a justiça francesa condenou a democracia do país, e o Viktor Orbán foi pelo mesmo caminho, tá? Professor, mas e agora? O que vai acontecer? Não sabemos. Talvez. Tem um cara que, inclusive, estava sendo cogitado para ser o primeiro-ministro, é muito jovem ainda, chamado de Jordan Bardella. Ele é hoje, eu diria que o número 2 e o grande apoiador da Marine Le Pen. Ele lida muito bem com as redes sociais, ele fala muito bem. Só que ele já falou, né? A gente vai tentar reverter o processo, se não for a Marine Le Pen, é uma injustiça com a política francesa, enfim. Isso pode trazer, galera, uma série de consequências da parte democrática na França. Porque penso eu que a candidata, que era a primeira colocada, não poder concorrer no processo eleitoral, vai, no mínimo, levantar alguns questionamentos e também protestos na França. Que, convenhamos, que se sabe fazer alguma coisa é protestar. Você acha, galera, que há algum tipo de perseguição política contra a direita francesa? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, notícia polêmica demais. Foi um furo de reportagem aí, né? Que a gente teve que a ABIN, Agência de Inteligência Brasileira, atuou na espionagem do Paraguai. Sim, para quem não sabe, galera, foi firmado um acordo de Itaipu em 1973, em que Brasil e Paraguai teriam, né, a empresa chamada de Itaipu Binacional, 50% da energia brasileira, 50% paraguaia. Só que o Paraguai não usa esse 50% que tem acesso, porque, convenhamos, o Paraguai é muito pequenininho. Então, o Paraguai, o Brasil tem preferência de compra do excedente energético paraguaio. E o Brasil sempre exerceu essa preferência de compra por preços que eram praticados abaixo do mercado internacional. Professor, e por que o Paraguai vendia abaixo do preço? Porque quem arcou com os custos da construção de Itaipu foi o Brasil. Então, eu diria que esse acordo, né, de 50 anos, 73 até 2023, tem o Paraguai vendendo energia mais barata para o Brasil do que poderia vender para a Argentina ou para outros países, porque o Brasil arcou com todos os custos da obra e deu, entre aspas, metade da hidrelétrica para o Paraguai. Então, o Paraguai ele está pagando a dívida ou pagou a dívida ao longo desses 50 anos. Essa questão para o Paraguai era quase uma questão assim de soberania nacional, de orgulho nacional. Os paraguaios consideravam assim lamentável
ter que vender o seu excedente energético para o Brasil a um baixo preço. Inclusive, eu já comentei isso algumas vezes com vocês, reforço, os outros países nos veem muitas vezes com uma política imperialista. O Milei falou recentemente, por exemplo, que o Mercosul foi um bloco econômico e só enriqueceu brasileiros. O Paraguai vê, por exemplo, nesse acordo Itaipu, o imperialismo brasileiro, que inclusive roubou, ou pegou energia muito mais barata do que deveria por conta do seu poder de mercado consumidor. O Brasil é um monstro comparado aos nossos vizinhos, A gente tem mais de 200 milhões de pessoas, o PIB então nem se compara, as 10 maiores economias do planeta. Então o Brasil é visto como imperialista pelos nossos vizinhos. Então é quase uma questão de orgulho nacional para eles também. Em meio a essas discussões, se o Brasil ia pagar um valor mais alto, ia pagar um valor mais baixo, depois que o acordo venceu em 2023, a ABIN alegou que sob o governo Lula, mas começou no governo Bolsonaro, foi executado uma invasão de computadores para obtenção de informações sigilosas sobre o processo de negociação, inclusive usando um programa chamado de Cobalt Strike. Tudo isso começou a fazer parte nessas divulgações quando a Polícia Federal começou a investigar o Ramagem, que era o chefe da ABIN do governo Bolsonaro. Muito possivelmente para falar sobre perseguições políticas, enfim tal. Só que acabaram descobrindo outras coisas, inclusive que reflete no atual diretor da ABIN, que é o Luiz Fernando Correa, que foi indicado pelo Lula. E aí começam as brigas já, Porque segundo a Polícia Federal, o atual diretor da ABIN, que foi nomeado pelo atual governo, sabia dessa operação que começou no antigo governo, no Ramagem, mas ficou inclusive satisfeito e continuou com a espionagem. O governo brasileiro divulgou uma nota oficial confirmando que sim, teve espionagem, que a ABIN atuou dessa maneira, mas que isso foi feito antes do atual diretor assumir, ou seja, só pertenceu ao antigo governo, ao governo Bolsonaro. São informações desconexas do Itamaraty e da Polícia Federal, é fato. Muita gente está questionando também por que a Polícia Federal está trazendo esses temas à tona, por que vazou as informações, já que é uma questão de segurança nacional e vários países praticam espionagem, ou seja, querendo justificar a espionagem do governo brasileiro. É fato, galera, que a ideia é que agentes da ABIN foram até o Chile e o Panamá para montar servidores virtuais e provocaram invasões a computadores, ambientes eletrônicos de membros do Congresso Paraguaio, Senado, Câmara e também do presidente da República. Tudo para obter informações sigilosas de como que os paraguaios estavam pensando em cobrar as tarifas, se aumentar, se não aceitar, enfim. Fato é, galera, que tiveram essas informações. Se ajudou ou não o Brasil a negociar com o Paraguai, não sabemos, porque a Polícia Federal não falou isso nas informações que foram divulgadas. Mas informações sigilosas e invasões à privacidade de membros de topo do governo paraguaio, isso foi feito. Inclusive, tivemos uma nota oficial do chanceler paraguaio, alegando que abriu uma investigação para saber se de fato as informações são verídicas e que, se forem verídicas, haverá sim retaliação contra o Brasil, inclusive podendo impactar no acordo de Itaipu, parcerias econômicas, parceria do Mercosul, mas que, por enquanto, conversou inclusive com Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, nosso ministro das Relações Exteriores, e não há evidências maiores. E vale lembrar também que o Brasil alega que a espionagem ela teria sido mandada pelo Ramagem, que era o antigo chefe da ABIN, só que quando o novo diretor assumiu, ele cancelou, ou seja, o Brasil não teria espionado, segundo, de novo, as informações do governo brasileiro, que são negadas pela Polícia Federal. Quem tem razão? Será, pessoal, que o Brasil, então, espionou o Paraguai para obter informações confidenciais, entrando em informações secretas de presidente, ministros, congressistas, até mesmo juízes do Paraguai, para ter acesso às informações e conseguir renegociar o acordo de Itaipu? E aí, qual será que seria a medida que o Paraguai faria de retaliação ao Brasil? Romper esse acordo? Galera, é fato que é polêmico, e lembrando que o Brasil precisa bastante da energia de Itaipu, mesmo porque conseguiu um acordo que paga uma tarifa mais cara para o Paraguai, mas mesmo assim muito mais benéfico do que arranjar energia, entre aspas, elétrica de outro lugar. O Brasil é um país que um dos gargalos econômicos é a questão energética. Romper um possível acordo com Itaipu, com o Paraguai deixando de vender os 50% da energia, compromete o Brasil. Claro que também, convenhamos que o Paraguai não tem tantas opções assim para vender energia. Como eu falo, o Brasil é um monstro. Se não vende esses 50% para a gente, vai vender para quem, hein? É a polêmica que se coloca. Deixa aí nos comentários, galera, se você acha que o Brasil espionou direitinho ou se está certo espionar ou não.
Quero saber a opinião de vocês. No mais, galera, estamos juntos. Beijos, abraços e tchau, tchau.